Salve, salve! Isso aí, vamos nessa, vamos lá, ganhando um pouco mais de experiência. Venha comigo, professor Jadiel Varges. Só relembrando aqui, ó, no YouTube, nosso canal, o Exatas Aprovação, e o Insta, me siga lá, né? Siga o perfil professor Jadiel Varges. Ok, beleza. Olha só, medidas de posição ou medidas de tendência central. Né? O que, que significa? A gente já falou, né? Converge para um valor. Então, a gente está trabalhando em torno de um valor, uma relação central, centralizar em torno de um número. No caso da moda, a moda corresponde, ó, a informação, né, uma informação que com maior evidência, maior destaque, ou seja, maior frequência, né, aquilo que tem uma maior frequência. Certo. Na prática, professor, como isso funciona? Vamos lá. Então, se a gente tem aqui, ó, observe o seguinte, né? A gente consegue verificar que esse elemento 5 ele aparece quantas vezes? 3 vezes, ou seja, ele tem uma frequência maior, né? Ele está em evidência, está chamando mais atenção. A moda, né? Exatamente isso. Perfeito? Ah, professor, mas tem o elemento 2 que está repetindo ali, mas o 2 aparece apenas 2 vezes. Então, 3 tem um destaque maior. Então, por esse 3 ter esse destaque maior, então a gente diz o quê? Que a moda aqui, ó, vamos indicar por MO, a moda aqui é igual a 5. Perfeito? Beleza? Ok, certo. Observando agora nessa relação, o que, que a gente consegue verificar aqui agora? Ó? Se a gente observar, a gente percebe que o elemento 2 aparece 2 vezes e que o elemento 5 também aparece 2 vezes. Professor, e agora, né, o que que a gente vai fazer aqui? Então veja, ó, a gente tem uma moda aqui que vai ser igual a 2 e a gente tem uma outra moda que vai ser igual a 5. Professor, e pode isso? Pode sim. No caso aí são 2 modas, é isso? Exato, né? A gente tem aqui 2 modas. Então, nessa primeira circunstância, a gente diz o seguinte, que aqui, ó, a gente tem unimodal. A gente tem uma sequência aí, ó, chamada de unimodal. E aqui agora a gente tem uma sequência chamada de bimodal, 2 modas. Então, ó, ela é chamada bimodal. Perfeito? Beleza? Professor, tem como aparecer 3 valores, por exemplo, ó, nesse caso aqui agora, né, o que que a gente consegue observar? Vamos lá, a gente consegue observar o elemento 2, que aparece 2 vezes, a gente consegue observar que o elemento 5 aparece 2 vezes, e que o elemento 8 também 2 vezes, ó. Então, nesse caso específico aqui, a gente tem o seguinte, ó, a gente pode adotar o seguinte aqui, ó, né? Uma moda, né? Então a primeira moda aqui, o 2, certo? A segunda moda, o 5. E a terceira moda, o elemento 8. Então tem 3 valores aqui, né, representando moda. Professor, e nesse caso aqui agora, a sequência ela é chamada de trimodal? Não. A partir disso aqui é polimodal, ok? Então a partir desse, né, de 3 modas é chamado polimodal. Perfeito? Beleza? Ok. Bora lá. Mas vamos pegar o seguinte, ó, uma situação aqui em que ocorra, né, algo totalmente distinto, ou seja, os valores, né, todos distintos. Então, nesse caso aqui agora, ó, essa moda, ela não existe. A moda aqui não existe. Ah, professor, e nesse caso, como que a sequência é chamada? Ela é chamada de amodal. Então a gente tem aqui, ó, uma sequência amodal, ou seja, não possui moda. Certo. Professor, e se os números fossem repetidos, né, todos iguais aqui, ó, houvesse uma repetição tipo 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nesse caso também,
a moda, ela não existe. Professor, como assim? Como que a moda não existe aqui? A moda é um valor que aparece, né, que tem uma frequência maior, que tem mais destaque, em relação aos demais elementos. Nesse caso aqui, o 2 ele é único. Então, essa sequência também ela é chamada de amodal, né? Então, a gente tem uma outra situação aqui que representa aí uma sequência amodal. Perfeito? Beleza, né? Show de bola. Certo. Essa moda ela também pode aparecer em dados agrupados, ou seja, né? Aí vai o que representar a maior frequência. Como assim, professor? Maior frequência? Isso, exato, ó. Então, esses valores aqui, né, são as frequências. Então, aqui, ó, a gente tem aqui frequências, certo? Por que, professor, que esses valores são as frequências? O que está dizendo aqui, ó, nessa tabela? A quantidade de filhos e o número de casais. Então, quer dizer o seguinte, que 0 filho aqui aparece para 6 casais. Então, assim, ó, é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, ó, são 6 casais aqui, né? Repetindo, ó, 0, 0, 0, 0. Então, primeiro casal, 0 filhos. Segundo, 0 filho. Terceiro, 0. Aí são 6, né? Com 0. 5 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ó. Ah, ok, beleza. Certo. E o 2, 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. O 3 nenhuma vez, não aparece. E o 4 aparece uma vez. Então, ó, se a gente pegar aqui, o que a gente consegue observar, ó? Então, veja o seguinte, aqui, né? Então, ó, uma quantidade de vezes em que aparecem aqui os valores, certo? Então, nesse caso específico aqui, a gente tem quanto? Ó, a gente tem 6, aqui a gente tem 5, aqui a gente tem 3 e aqui uma única vez. Sim, então nesse caso, o que a gente observa aqui, ó? Que isso aqui é a maior frequência. Então veja, ó, a maior frequência. Professor, mas eu preciso escrever esses números assim? Não, a gente observa isso através da tabela. Então veja, ó, que na própria tabela aqui, a gente consegue observar, ó, essa maior frequência. Então, qual é o valor aqui que representa aí a maior frequência? O valor 6. Então, o número 6 está representando essa maior frequência. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? Ó, que a moda é igual a 0, ok? Então, nesse caso aqui, a moda é igual a 0. Então, ó, veja que moda é igual a 0. Perfeito? Beleza? Porque, ó, esse 6, só que aí a gente vem, ó, qual é, né, a informação que aparece 6 vezes aqui? 0 filhos, ou seja, nenhum filho. Então, por isso que a moda aqui é igual a 0, maior frequência, né? Perfeito, né? Show de bola. Isso aí. Agora, né, é só o quê? Estudar, focar para a gente chegar aí, ó, né, forte na nossa prova. Isso aí. Bons estudos!